Então, vista essa tradição que a gente chama de tradição de língua inglesa, ou a tradição da Common Law, a gente vai ver agora a tradição na qual o Brasil se filia, que é a chamada tradição romano-germânica ou tradição da Civil Law. Olha só, o que caracteriza na sua origem o direito civil ou direito romano-germânico, do qual o Brasil faz parte? É que na origem, se a gente for lembrar, como na origem, surge dos costumes. Qual é a origem do direito romano-germânico? A origem é a interpretação do direito romano. Então, semestre que vem vocês vão estudar uma disciplina chamada História do Direito. E aí lá vocês vão ver a formação do direito ocidental. Um dos momentos da formação do direito ocidental foi a formação do chamado direito romano. O direito romano, ele é o grande modelo do direito ocidental. Um direito sistematizado, organizado. E aí, com base nesses textos clássicos do direito romano, durante a Idade Média, na chamada Europa continental. O que é Europa continental, gente? É a parte do continente europeu, que não são as ilhas da Bretanha e da Irlanda. Então, no continente europeu, excluindo de novo Reino Unido, o direito ele era essencialmente os intérpretes, os juristas, como a gente chama, né, os estudiosos de direito, interpretarem o direito romano, que eram chamados os jurisconsultos, ou juristas, como a gente chama hoje. Pessoas cuja tarefa era dizer o que os textos romanos significavam. Então, na sua origem, o direito romano-germânico é o direito... você já tem esse semestre, né? Semestre que vem? Pensei que foi semestre que vem. Então pronto. Vocês já viram essa parte, então, né? Muito provavelmente, sobre a origem do direito romano? Já, professor? Então beleza. Então, ótimo. Tava achando que era semestre que vem, só. Então, olha só. Na sua origem, o direito consistia na interpretação dos textos clássicos do direito romano. Vocês lembram o nome desses textos clássicos? Bora lá, senão eu vou dedurar vocês para Didiane. Corpus Iuris Civilis. Corpo do direito romano. Corpus Iuris Civilis. Bom? Então, se eu queria saber o que o direito dizia, o que é que significava o direito, eu ia e perguntava a um jurisconsulto o que é que o corpo, o que é que os textos romanos clássicos me dizem. Eles dizem, o direito romano clássico, os textos romanos me dizem isso. E aqui eu tinha essa formação do direito na Europa continental, tá bom? Só ver para ficar igual lá de cima. Localização primeiro. Gente, onde se localiza essa tradição jurídica? Essa tradição jurídica se localiza na Europa continental e nos países que foram colonizados pela Europa continental. Exemplo, América Latina. Tá bom? Incluindo, obviamente, o Brasil, né? O Brasil faz parte, o Brasil faz parte da América Latina. Então, países de influência alemã
francesa, espanhola e portuguesa, italiana principalmente, tá? São os países que foram influenciados pela tradição romano-germânica. Essa tradição, que na origem consistia o que o direito? Em interpretar os textos magnos romanos. Isso mesmo, Tainá, olha só, o direito romano foi codificado pelo imperador Justiniano, tanto é que fica conhecido como Código Justiniano por alguns autores. Código Justiniano, Corpus Juris Civis. Tá. Quais são as características desse direito, gente? A formação dele. Eu disse para vocês que a formação do direito consuetudinário é o chamado consuetudo. Essa tradição jurídica que depois acabou se convertendo em precedentes. Como é que se dá a origem do direito dentro da tradição romano-germânica? Por meio da lei escrita. A formação do direito ocorre. Deixa eu ajeitar aqui. A formação do direito se dá mediante promulgação de normas jurídicas geralmente escritas. A lei é a afirmação, é a promulgação da lei que faz surgir o direito. Então, eu quero saber de onde vem ou o que eu devo fazer nesse caso. Aí você vai perguntar o seguinte: o que é que a lei diz? A lei diz isso, então faça isso. Eu sigo a lei. E aí, obviamente, essa lei vai precisar por uma interpretação. E aí o papel do jurista aqui é interpretar a lei. Daí vocês vão ouvir uma expressão que é usada muitas vezes ao longo, principalmente da Idade Moderna. Daí a expressão o juiz é a boca da lei. Como assim o juiz é a boca da lei? O juiz tem como única tarefa, ou como tarefa essencial, dizer o que a lei diz, ou explicar a lei. Ok? Gente, agora vem um ponto. A gente viu aqui em cima que os precedentes têm que ser seguidos, que a segurança na common law é manter os precedentes. Agora vem a pergunta: todos os juízes interpretam a lei do mesmo jeito? O que é que vocês acham? Todos os juízes interpretam a lei do mesmo jeito? Hein? Não. E aí vem um problema, porque no direito romano-germânico não há a manutenção, não há a fixação, né, de uma mesma interpretação para todos os juízes. Porque o papel do juiz é interpretar a lei. E aí vem a consequência de que nem todo juiz interpreta do mesmo jeito. E a autoridade não pertence ao precedente. A autoridade pertence ao juiz que interpreta a lei. Por isso, que aí volta aquela expressão que eu disse: cada cabeça uma sentença. E esse é o grande problema no direito romano-germânico. Embora a lei seja a mesma para todos, a interpretação judicial pode acabar divergindo. No entanto, nesse sistema, o precedente não é vinculante. Significa dizer que o precedente... O que quer dizer o precedente não ser vinculante? Não, assim, não é um benefício próprio dele, Tainá, porque o juiz não pode julgar em causa própria. Não é exatamente esse o problema.
Sandra? É que, tipo assim, o que aconteceu, o precedente, o antigo, não... Repita a pergunta. O que é que significa dizer o precedente não é vinculante? O que significa dizer isso? Tá certo que tu falaste, tipo, só... Porque, tipo assim, o que aconteceu, tipo assim, aquela sentença do passado não é a mesma, não significa que ele vai ter que seguir a mesma, igual... Isso. Exatamente isso. Então, volta ao exemplo que eu dei ainda há pouco. Eu e a Tainá temos um caso igual, tá bom? Nós dois passamos pela mesma situação. Aí, eu entrei primeiro com a ação, foi julgada. E o STJ deu a decisão a meu favor. Aí, anos depois, a Tainá entra com a ação. O caso é igual, o caso é a mesma situação. O juiz tem que seguir a decisão que foi dada no meu caso? Não. Porque ele pode interpretar a lei de outro jeito. Vocês acham que isso é bom ou isso é ruim? Eu acredito que é ruim, porque ele acaba tendo uma instabilidade, o direito acaba tendo instabilidade, né? Exatamente. Aí volta lá, falta essa palavrinha segurança jurídica. Tá bom? Aí, claro, estou dando assim um exemplo bem simples, Tainá. Porque o sistema judiciário, para evitar isso, ele é construído numa forma de pirâmide. O que significa isso? Tem um monte de juiz aqui embaixo, aí esses juízes acima dele tem tribunais locais, normalmente estaduais. Aí imita mais. Acima desses tribunais tem os chamados tribunais superiores, que restringem mais. Isso, são as instâncias. E aí, acima dos superiores, tem um que é o Supremo Tribunal Federal, que deveria manter a estabilidade das decisões. Só que qual é o problema? É que nem o Supremo mantém. Vocês lembram da situação da prisão em segunda instância? Algum de vocês acompanhou? Vocês não faziam direito ainda, mas vocês já ouviram falar disso? Que o Supremo foi lá, autorizou, depois proibiu, depois autorizou de novo, depois proibiu de novo? O dito caso do Lula? Isso. Lembram? Acompanho tudo do Lula. Pois é. Esse é um caso problemático. O Supremo diz uma coisa, depois ele diz outra, depois diz outra, depois ele diz outra de novo. Ele muda 4 vezes. Então, isso dá estabilidade, isso dá segurança? Não, isso dá instabilidade. Então, ou seja, embora, Tainá, as instâncias sejam construídas para evitar esse problema, como o precedente não tem autoridade, nem isso evita a instabilidade. Também. No caso Lula, envolve fator político. Só que tem casos que não envolvem fator político e dá o mesmo problema, Renan. Ao longo do curso, vocês vão ver as situações. Então, tem situação que não tem ninguém importante, não tem ninguém lá, assim, um ex-presidente ou algo do tipo, e mesmo assim os tribunais ficam mudando de entendimento toda hora. Tá bom? Esse vocês conhecem por causa do fator político, mas existem outros casos que não envolvem fator político e que geram o mesmo problema. Claro, até aqui, gente? Sim? Gente, aí vem a pergunta. Tá. Vem a pergunta. Lá no sistema do direito comum, eu disse que a lei é fonte secundária. Aqui, no sistema romano-germânico, a lei é fonte primária. Qual é a fonte secundária do sistema romano-germânico? Não, Tainá, não, a questão não é tanto a lei. A questão é que qualquer que seja a lei, ela sempre vai ter mais de uma interpretação possível, sendo antiga ou sendo nova. Qualquer lei vai ter várias interpretações. A questão é se eu, juiz, sou obrigado a seguir a interpretação de outra pessoa. No sistema romano-germânico, não. Cada juiz, isso ocorre em outros países também,
Isso ocorre. Não é só no Brasil, não, tá? Não é privilégio nosso. Isso é uma questão que no sistema romano-germânico, um juiz não é obrigado a seguir a interpretação de outra pessoa. Se eu fosse fazer um exemplo mais simples, seria o seguinte. Imagina que alguém entrou com um pedido para mim, aí eu disse não. Aí a pessoa foi lá, procurou o professor Gomes disse não, sim, eu vou autorizar. Aí chegou um outro caso igual. Qual era a minha obrigação? Já que o professor Gomes disse sim e ele está acima de mim, então eu vou dizer sim também, porque é um caso igual. Só que aí eu digo não, não vou. Aí a pessoa entra, volta para o professor Gomes e o professor Gomes diz sim de novo. Qual é o problema? É que isso dá um trabalho, isso faz o processo demorar, isso faz o processo ficar mais lento e por aí vai. Tá entendendo? É esse o grande dilema. Tá. Agora a pergunta que eu fiz. A fonte primária na tradição romano-germânica é a lei. E qual é a fonte secundária? Ou o que é que se torna a fonte secundária nela, então? Os costumes? Os costumes, tá bom? Nessa tradição, costumes, papel secundário. Ou seja, quase sempre perdem para a lei. Tá bom? Então, assim, a lei sempre vai ser mais importante. Então, nem há espaço para costume. Quase não há nenhum espaço para costume, tá bom? Eventualmente pode até existir, mas não é o caso. Ficou claro isso tudo, gente? Sim ou não? Gente, último ponto. Nos últimos anos, tem havido uma aproximação entre as duas tradições. O que significa isso? Nos últimos anos, o sistema consuetudinário tem enfatizado mais o papel da lei. E no sistema romano-germânico tem sido enfatizado a importância dos precedentes. Ok? Então, enquanto lá a lei tem se tornado mais importante, tem saído novas leis, leis mais importantes, aqui nós temos feito estudos cada vez mais importantes sobre os precedentes. Tá bom? Então, se tocando, não é igual, estão se tocando. Claro até aqui, gente?